Homem-Aranha é um dos super-heróis mais icônicos. Parece que a cada alguns anos alguém novo assume a máscara, se balança por uma versão diferente de Nova York e faz dela sua. Hoje vamos classificar todos eles. Live action, animação, multiverso, tudo. Do fundo da cadeia alimentar até o Homem-Aranha mais forte que já apareceu nas telas. Vamos nessa. Número 14, Aranha no Ar. Ben Reilly, na Nova York dos anos 1930, um detetive particular envelhecido, um super-herói aposentado, deliberadamente retratado como alguém que já passou do auge. A série da Amazon foca em um Homem-Aranha fora do auge, forçado a retomar a vida de herói contra sua vontade. Os feitos mostram isso. Ameaças de rua, vilão mais realista e um Homem-Aranha mais contido. A versão animada do Aranhaverso é mais capaz, mas continua sendo a menos impressionante fisicamente do grupo. No geral, ele é um verdadeiro Homem-Aranha com todas as habilidades, só que na versão mais fraca delas nesta lista. Número 13, Aranha Escarlate, também é Ben Reilly, um universo diferente, mesmo nome, uma energia completamente diferente. A versão do Aranhaverso existe quase totalmente como um comentário metacômico sobre a angústia dos quadrinhos dos anos 90. Ele reflete, faz monólogos de seus pensamentos em voz alta e posa dramaticamente na chuva. Ele é um clone completo do Peter Parker, com todos os poderes padrão, mas nunca exibe nada além disso. Um pouco acima do Aranha no Ar, porque pelo menos o potencial existe, mesmo que os feitos não estejam. Número 12, Homem-Aranha da Índia. O Homem-Aranha de Mumbatton é realmente carismático, uma das adições mais simpáticas em Através do Aranhaverso. Poderes padrão de aranha, boa agilidade, habilidade suficiente para ser um membro legítimo da Sociedade Aranha. Seus feitos se limitam ao que vemos em um filme, mas nada realmente sugere que ele esteja acima do padrão. Um Homem-Aranha sólido em seu próprio universo, mas não se destaca nesta lista. Porco-Aranha, é aqui que a Toon Force entra na conversa. Peter Parker é um personagem de desenho animado que atua em um multiverso adjacente ao live action. E a Toon Force é realmente uma habilidade apelona quando está ativa. Ele tira marretas de desenho animado do nada, sobrevive a situações que destruiriam qualquer um só pela lógica dos desenhos e age fora das regras normais da física. O motivo dele não estar mais acima é a consistência. A Toon Force é hilária, imprevisível, mas na verdade não é totalmente confiável em uma luta. Quando funciona, ele é praticamente invencível. Quando não funciona, ele é mais um porco fantasiado de Homem-Aranha. Nível intermediário, onde merece estar. Número 10, Penny Parker. A questão com a Penny é a seguinte, ela é uma criança com uma ligação psíquica com um enorme mecha-aranha. Estamos avaliando o pacote completo. A aranha é realmente um peso pesado. Força física massiva, resistência a pancadas sérias e a segunda conexão entre Penny e o traje tornam o tempo de reação mais rápido que o de qualquer piloto de mecha comum. Ela é uma ameaça de verdade ao lado dos pesos pesados da Sociedade Aranha. A limitação é que sem o traje, Penny em si não tem habilidades notáveis. O poder está na máquina. Com o pacote completo, ela fica aqui. Só como piloto, ela está no final da lista. Homem-Aranha Punk. Homem-Aranha Punk é um dos lutadores mais criativos dessa lista, mesmo que não seja o mais poderoso. Robbie atua com um conjunto de poderes anarquistas, uma guitarra que funciona como arma, dispositivos e um estilo de luta que é deliberadamente imprevisível e anti-establishment em todos os sentidos. Seus feitos em Através do Aranhaverso são notáveis, ele se mantém firme nas lutas, e sua criatividade tática faz com que ele renda acima da própria categoria, de forma consistente. Ele não está aqui pelo poder bruto, ele está aqui porque, em uma luta, ele aproveita ao máximo tudo o que tem e ainda vai além. Peter B. Parker é teoricamente um dos Homens-Aranha mais poderosos desta lista. Ele é um Peter Parker com todos os poderes e um Peter Parker que já faz isso há mais de 20 anos, o potencial é real. O problema é o que realmente vemos. Em Homem-Aranha no Aranhaverso, ele é apresentado de propósito como fora de forma, desmotivado, quase sem energia. Ele passou por um divórcio, ganhou peso. O estilo de luta dele mostra alguém que ficou preguiçoso, pois é bom o bastante para se virar sem muito esforço. No final dos filmes ele mostra vislumbres reais do que é capaz. O que ele é capaz de fazer é realmente de elite. O potencial está lá, ele só não utiliza sempre. Mulher-Aranha. Jessica Drew é uma das pessoas-aranha mais subestimadas desta lista. E em Através do Aranhaverso, ela não tem tempo suficiente para mostrar o porquê. Além dos poderes de aranha, ela possui disparos de veneno, ataques bioelétricos que atordoam super-humanos e manipula feromônios, induzindo medo ou atração em quem está por perto.
Ela é treinada pela SHIELD em combate corpo a corpo e domina várias artes marciais, diferente da maioria das pessoas aranha. Número 6. Aranha Fantasma. Gwen é uma das lutadoras mais técnicas dos filmes do Aranhaverso, não tem comparação. O estilo de movimento dela é baseado na dança, fluido, preciso, sempre em movimento. Na prática, isso resulta em uma técnica de luta mais difícil de acompanhar e contra-atacar que a maioria da sociedade aranha. Ela acompanha o 2099 em trocas que a maioria das pessoas aranha não sobrevive. O poder básico dela são os poderes padrão de aranha, sem os acréscimos únicos que alguém como Miles oferece. Mas o limite técnico dela e sua consistência a colocam firmemente nessa metade superior. Ghost Spider é a lutadora ideal quando você precisa de alguém que resista até o fim contra adversários de categorias superiores. Número 5. O espetacular Homem-Aranha. O Peter Parker de Andrew Garfield talvez seja o Homem-Aranha mais naturalmente talentoso dos 3 Peters em live action. A agilidade e reflexos dele se destacam na tela, com movimentos quase sobre-humanos, ao contrário do Tobey e Tom, que não transmitem tanto essa impressão. Ele é o mais acrobático, fluido e em luta corpo a corpo provavelmente o mais difícil de atingir. Ele está em 5º lugar apenas pela escala de ameaça. O Peter do Andrew enfrentou ameaças de nível de rua e humanos aprimorados. Os vilões dele atingem o ápice com o Electro no auge do poder. O Tom e o Tobey enfrentaram ameaças que operam em uma escala totalmente diferente, e os feitos deles refletem isso. Andrew provavelmente é o acrobata mais talentoso, rápido e o Homem-Aranha mais ágil dessa lista. Ele só não foi levado aos limites que os outros foram. Número 4. Miles Morales. Miles é o Homem-Aranha mais único dessa lista porque seus poderes são realmente diferentes dos de todos os outros. Todos os outros Homens-Aranha dessa lista têm alguma variação de super força, velocidade, escalada de paredes e sentido aranha. Miles tem tudo isso, além de 2 habilidades que mais ninguém possui. O choque de veneno, uma descarga bioelétrica concentrada que atordoa oponentes significativamente mais fortes do que ele, e a invisibilidade, uma camuflagem total que o torna praticamente indetectável. Em um multiverso cheio de usuários do sentido aranha, isso é uma vantagem ainda maior do que parece. O mais importante sobre Miles não é só seu poder, mas seu potencial. Quando Miles está totalmente preparado, quando as apostas são pessoais, sua convicção é absoluta, ele já demonstrou feitos que sugerem que ele atua acima do seu nível normal, de formas difíceis de quantificar. Escapando de toda a sociedade aranha ao mesmo tempo, quebrando as restrições físicas do Homem-Aranha 2099. Esses não são apenas feitos de força, são momentos em que a determinação do Miles amplifica o que seu corpo pode fazer de maneiras que o colocam no mesmo nível das pessoas-aranha mais fortes que existem. Número 3. Homem-Aranha 2099. Miguel O'Hara é o Homem-Aranha mais fisicamente poderoso do Aranhaverso. Ele sempre deixa claro, dominando os outros com presas venenosas que paralisam e incapacitam oponentes, não importa seu poder. Garras afiadas como navalhas permitem que ele escale paredes, atuam como armas naturais em combate e possui fator de cura acelerado. E o mais importante, ele simplesmente não pega leve. Todos os outros pessoas-aranha dessa lista têm, em algum grau, a estrutura moral do Peter Parker incorporada ao seu estilo de luta. Miguel age sem isso, ele ataca com toda a força desde o início e os resultados mostram isso. Em Através do Aranhaverso, ele domina fisicamente quase todas as lutas em que aparece. Ele captura Miles, que tinha acabado de escapar de um exército inteiro de pessoas-aranha, e quase termina a luta apenas com força física. Ele comanda a Sociedade Aranha com a autoridade de alguém que sabe que é a pessoa mais forte do lugar. Dentro do seu próprio universo, Miguel O'Hara é o topo. Em todos eles ele é de elite, mas não chega a ser o topo. Número 2. O Homem-Aranha do MCU. O Peter Parker de Tom Holland é constantemente subestimado. Isso precisa parar. Sim, ele é o mais jovem. Sim, ele começou com as rodinhas do Stark, mas tire a tecnologia e olhe para tudo o que essa versão do personagem realmente passou. O quadro muda significativamente. O seu sentido aranha é o mais impressionante de qualquer Homem-Aranha desta lista. Desviando de drones e balas sem enxergar, aparando o soco do Buck e navegando pela dimensão espelhada contra Doutor Estranho. Em Guerra Infinita e Ultimato, ele enfrentou o exército do Thanos e continuou lutando. Em Sem Volta pra Casa, ele enfrentou vilões de vários universos ao mesmo tempo, criou seu próprio traje do zero, tomou a decisão mais difícil de qualquer Homem-Aranha desta lista, pedindo ao Doutor Estranho para fazer o mundo inteiro esquecer que Peter Parker existia.
Isso não é só poder, é o peso do personagem em sua forma mais completa. O nível de ameaça aqui é o ponto central. O Peter já foi posto à prova contra ameaças de nível cósmico que o Peter do Andrew e os personagens animados do Aranhaverso ainda não enfrentaram. Ele segurou um prédio inteiro com as mãos e enfrentou a Ordem Negra do Thanos de igual para igual. A tecnologia Stark faz parte do arsenal dele, você considere isso ou não. Na versão dele em Sem Volta para Casa, onde ele cria seu próprio traje, fica claro que a tecnologia sempre ampliou, mas nunca foi a fonte de seus poderes. Homem-Aranha é de elite. Segundo nessa lista, e sinceramente mais próximo do primeiro do que a diferença sugere. Mas em primeiro lugar, Homem-Aranha, Tobey Maguire, o original, aquele que começou tudo, e 2 décadas depois, ainda o mais forte. O Peter Parker do Tobey tem o maior potencial de todos os Homens-Aranha desta lista. A trilogia do Raimi faz você sentir isso. A teia orgânica garante que ele nunca fique sem e nunca falha. A força bruta que parou um trem em alta velocidade, uma locomotiva de várias toneladas indo a toda, com o corpo dele como ponto de ancoragem e as teias como freios. Esse feito já o coloca acima de quase todos os outros personagens da lista. Sem Volta para Casa só confirma o limite. Quando o Peter do Tom estava espancando o Duende Verde até a morte, totalmente enfurecido, completamente sem controle, sem restrições, o Tobey o segurou, o dominou, no meio da fúria. Isso não é só um momento emocional. Esse é o limite físico do Tobey, aparecendo exatamente na hora certa contra um Peter Parker que estava dando tudo de si. O Peter Parker do Tobey é o Homem-Aranha mais forte já mostrado no cinema, sinceramente nem se compara. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e ninguém nessa lista carregou mais dos dois. Mas o que vocês acham? Comentem aí embaixo, eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre esse assunto, com certeza. Se você ficou até aqui e chegou até o final do vídeo, isso é incrível. Muito obrigado por assistir e por nos apoiar. E se quiser se inscrever, bom, se inscreva aí. Você vai ver mais vídeos como este toda semana. Vejo vocês então. Até a próxima.